Olá pessoal, a paz do nosso eterno Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus. Esse assunto que eu venho aqui a dar uma pincelada, a falar um pouco, é um assunto muito extenso, muito grande e que levaria bastante tempo para explicar ele detalhadamente, mas eu vou aqui falar aqui um pouco a respeito do por quem e por que e quem matou Jesus Cristo. Quem foi que matou Jesus? Ao decorrer, passados-se os tempos depois da morte do nosso Senhor, muitos pensadores, muitos estudiosos das Escrituras, eles fizeram estudos e três linhas de pensamento, elas ficaram predominantes na época do medieval, né? Uma delas era que Jesus Cristo ele morreu para apenas como exemplo. Ele viveu uma vida reta, cumpriu direitinho a palavra de Deus, mostrou para o homem que é possível cumprir a palavra de Deus direitinho, toda a lei. Aí então ele obedeceu direitinho e foi para a cruz e serviu como exemplo apenas. Isso aí a Bíblia não diz isso. A Bíblia já diz de cara que esta linha está errada. Esta linha não é a certa. Agora, outra linha diz que é que nem a Gaviões da Fiel encenou, né? Que foi Satanás que matou Cristo mesmo, né? A outra linha diz isso, que Jesus Cristo ele morreu para pagar uma dívida a Satanás. Olha só, e tem, incrível que pareça, tem muitos cristãos que pensam assim, que Jesus Cristo morreu para pagar uma dívida para Satanás. Aí ele morrendo no lugar da raça humana, quem crê nesse sacrifício vai para o céu, como se fosse assim. Mas só que isso também a Bíblia não fala, a Bíblia não diz isso. Não há sustentação bíblica e teológica para sustentar e para afirmar essas duas vertentes, essas duas linhas. Não. O que aconteceu realmente foi o seguinte, segundo as Escrituras. A Bíblia diz, segundo as Escrituras, o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus é conhecido desde antes da fundação do mundo. Aí já começa o mistério de Deus. Na eternidade, o nosso Senhor Jesus Cristo já era plano de Deus. Jesus Cristo não foi um plano B de Deus que entrou na história porque o plano A deu errado. Negativo. O Jesus Cristo sempre foi o plano de Deus, da raça humana, de toda a história. Sempre tem Cristo Jesus como a origem. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. A palavra de Deus diz isso. Ok? Vamos ler aqui então quem foi que matou, para quem foi pago o preço e por quê em relação à pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler lá o profeta Isaías, o que foi que ele disse há muito tempo atrás, em mais ou menos aproximadamente 700 anos antes de Cristo. O profeta messiânico Isaías falou o seguinte, Isaías capítulo 53,
Para não ler o capítulo todo, irei ler aqui apenas a partir do verso 6. Diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Glórias ao Senhor. Olha só, Isaías 53:10 diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo. Foi o Senhor, Deus, Pai, que moeu Jesus Cristo, seu próprio Filho. Isso aqui refere-se à morte substitutiva. Jesus Cristo substituiu aquela pessoa que crê no seu sacrifício expiatório. Vamos ler aqui lá em mais uma passagem aqui, lá em João 10. Vou ler aqui João 10:17. Quem foi que matou Jesus Cristo? Vamos ver aqui o Senhor Jesus Cristo falando aqui, respondendo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo disse assim: ninguém tira minha vida não, sou eu que a dou. Eu tenho o poder para entregar na cruz e para reassumir na ressurreição. Jesus Cristo falando isso, nosso Salvador. Agora, vou complementar aqui com aquela passagem, a oração do Getsêmani. O Senhor Jesus Cristo orando depois da Santa Ceia, na noite em que foi traído. Ceiaram, partiu o pão, beberam o vinho e o Senhor foi para o Getsêmani, o jardim de Getsêmani, com seus discípulos, e lá ele fez uma oração. Vou ler aqui. Lucas, Jesus em Getsêmani, Lucas 22, eu vou ler aqui do 39 até o 46. Diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava.
dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Eu acabei lendo tudo aqui, mas a ênfase é para estar aqui, ó. A oração dele: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em outro evangelho, tipo de Mateus, aquele Lucas, diz o seguinte, vai dizer que o Senhor, ele ora, ele faz essa oração 3 vezes, pedindo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, Pai. Mateus também vai relatar que antes dessa oração, o Senhor Jesus Cristo, ele estava triste, profundamente triste até a morte. Ele mesmo vai dizer isso aos seus discípulos. Eu escolhi Lucas para ler agora porque Lucas ele vai dizer, Lucas era médico, ele vai tocar aqui numa parte muito interessante. Ele vai dizer que naquela oração, o sofrimento de Jesus Cristo, o medo dele, o pânico que o tomou, foi tão grande que ele chegou a transpirar, a suar sangue, e as gotas chegavam até o chão. É comprovado pela ciência que existe graus de medo tão intenso que os poros se dilatam, os nossos poros se dilatam e começa a sair sangue, e começa a sangrar. Isso é provado pela ciência, a dilatação dos poros por causa de um medo, de um grau de adrenalina muito intenso assim. Então, a pergunta é o seguinte: Jesus Cristo estava com medo de quê? Jesus Cristo estava com medo de quê? Era de Satanás? Jesus estava com medo de Satanás? Jesus Cristo estava com medo dos homens, do chicote romanos, das cusparadas na cara? Jesus Cristo estava com medo de quê? Não é possível que o nosso Senhor, o Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estava com medo de apanhar e ser crucificado? Acho que não. Acho que não é isso. Porque a gente vê na história da igreja homens que morreram queimados, foram devorados por feras, por leões, homens que foram para a fogueira, foram para a própria cruz, que nem a tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu: crucifica-me de cabeça para baixo. Olha só a coragem deste homem, olha só a coragem dos mártires que iam para a fogueira e as labaredas tomavam conta de seus corpos e eles entoavam hinos e salmos ao Senhor. A coragem desses homens. E o nosso Senhor Jesus Cristo ficou tão com medo e que chegou a transpirar sangue só de medo? Acho que não. Tinha alguma coisa naquele cálice. Naquele cálice tinha alguma coisa. Aquele cálice, o que vinha de encontro a ele ali, não era apenas os soldados romanos para o prender. E muito menos Satanás. Satanás não tem esse poder de tirar a vida do Filho de Deus. Ele não tem esse poder. Como dizia Martim Lutero, Lutero dizia que Satanás ele tem apenas um papel na história. Ele tem um papel na história. Mas não foi Satanás que tirou a vida do nosso Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice.
Quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente vê um tal de cálice da ira de Deus. O cálice da ira, o cálice da cólera de Deus, o cálice da indignação de Deus contra o pecado, contra aquele que pratica o pecado. A mais B é igual... Opa, é isso aí. Esse cálice que o Senhor Jesus Cristo pediu, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse cálice que o Senhor Jesus Cristo bebeu na cruz do Calvário, até a última gota, foi o cálice da ira de Deus, da santa e justa ira de Deus. Esta ira, ele absorveu a ira que vem sobre todos os pecadores que não abraçarem esta justiça mediante a fé em Jesus. A justiça única que você tem que ter na sua vida perante Deus é a de Jesus Cristo sobre a tua vida. Isso chama-se a morte substitutiva. Quem tirou a vida de Jesus Cristo quando o homem aqui na terra foi o próprio Pai. O nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, esmagou seu Filho. Jesus Cristo, como uma cordeira muda, foi ao matadouro, como disse Isaías, e ali foi esmagado pelo próprio Deus. Para que você, no último dia, não seja esmagado sobre a ira vindoura. Essa é a mensagem da cruz. Esse foi quem matou Cristo e o fez ressuscitar. O nosso Deus. Ali na cruz, a cruz consegue gritar para o mundo ao mesmo tempo o quanto nós somos depravados, maus, pecadores e nojentos e imundos. Mas ao mesmo tempo a cruz grita o quanto nós fomos amados, o quanto nós somos amados por Deus. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. Creia nessa justiça. Os dias são maus. Os dias são maus. Creia na morte substitutiva de Cristo. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Deus nos guarde.